Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCarlo. O poema que sorteamos essa semana é o de número 48, Lembrança. Esforça-te mesmo quando tudo parece difícil. É possível alcançarmos qualquer objetivo no mundo. Imperador Mende. A mensagem recomenda ao consulente perseverança. Persista, pois nada termina até que deixamos de tentar. Nada é impossível. As dificuldades se resolvem conforme se avança. Deus nunca nos dá uma tarefa que não possamos realizá-la. Um fardo nunca é tão pesado de forma que não se possa carregá-lo. Atraímos aquilo que pensamos e acreditamos. Devemos acreditar em nós mesmos. Aquilo que parece tão difícil e até impossível pode ser realizado com dedicação e insistência. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Nada substitui a persistência para o caminho do êxito. Essa é a virtude que vence as dificuldades. O segredo é ser constante. Uma corrida não é sempre para o mais rápido, mas para aquele que continua correndo. Certamente o mestre Mikao Usui observou que muito facilmente desistiam de seus propósitos, objetivos e ideais, e até mesmo de tratar de doenças difíceis de recuperação, por considerá-las incuráveis. No Reiki trabalhamos diretamente com a fonte. As coisas que são impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a vitória dos fortes. Dizem os orientais que o sofrimento e os problemas são passageiros. Desistir é para sempre. Reflita sobre as palavras do bondoso Mestre Jesus. Quem insiste alcança a bênção. Marcos 5, 21 a 43. Essa mensagem ela traz um aspecto bem interessante, né, sobre a persistência. É muito comum, né, às vezes a gente não tem aquela determinação e de repente a gente vê um monte de gente chegando, alcançando seus objetivos e a impressão que a gente tem às vezes assim, nossa, fulano teve sorte, né? E na verdade, se a gente olhar bem de perto, né, o que é essa sorte, né? Na verdade é um conjunto de coisas, né? Eu acho que muito mais do que sorte é a gente ter a persistência, ter um objetivo e lutar, né, rumo a esse objetivo. Eu acho que o primeiro ponto, que a gente já falou em várias mensagens aqui, é tentar definir, assim, ter uma meta, ter um objetivo. E esse objetivo, ele tem que estar alinhado com a nossa com a verdade da nossa alma, né? Então, assim, não adianta eu traçar um objetivo que não faz nenhum sentido dentro de mim. Às vezes a gente traça um objetivo porque tá todo mundo traçando esse objetivo, porque todos falam sobre aquilo e não, vamos lá, isso é legal. E será que isso realmente tem a ver comigo, né? Então, assim, a escolha de um caminho profissional, a escolha de qualquer um caminho espiritual, tudo isso é importante que esteja alinhado, né, com o que eu sinto. Então, quando a gente coloca, né, a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações em equilíbrio e traça esse objetivo, o que a gente precisa para alcançar? Persistência. Dificuldades nós vamos ter? Claro. Né, o caminho ele é cheio de dificuldade e são justamente essas dificuldades que nos fortalecem, que traz todo o aprendizado que a gente precisa. Porque se a gente fosse, né, colocado lá no nosso objetivo sem ter passado por todo o caminho, será que a gente estaria preparado para estar lá? Então, assim, isso me faz lembrar daquela música, né, da Ana Vilela, que a gente já falou algumas vezes, né, o Trem Bala. Não é sobre chegar lá no topo do mundo e saber que venceu, mas é sentir, né, sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, porque é o caminho que nos fortalece e nos prepara para chegar no nosso objetivo. Simplesmente, né, você ser colocado lá na sua meta, né, cair de paraquedas numa posição, numa profissão, num cargo, em qualquer lugar, você não está preparado. O que a gente precisa? A gente precisa, né, seguir passo a passo, e nesse passo a passo a gente vai encontrar dificuldade. Mas persistir no caminho faz o quê? Né, que a gente consiga superar essas dificuldades. E ao superar as dificuldades, a gente se torna pessoas mais fortes e mais preparadas. Então, se a gente parar para olhar para o nosso caminho evolutivo,
ele não tem uma parada, né? A gente está sempre seguindo. Então é importante sempre a gente ter uma direção e saber para onde que a gente vai. E o mais importante de tudo, acho que além, assim, a persistência é básica, né? Assim, sem persistência não tem como chegar a lugar nenhum. Mas a gente fica às vezes, né? Agora eu vou lembrar daquele princípio do Reiki, né? Só por hoje não me preocuparei. Às vezes a gente fica com tantas preocupações e com tantos, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e a gente fica cheio de se e não caminha. Então, assim, precisa ter uma atitude. Só chega lá quem tem uma atitude, a atitude de dar o primeiro passo rumo ao seu objetivo. Então não adianta ficar parado, né, colocando uma série de dificuldades, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e de repente você tá lá parado, só pensando e não sai. Às vezes a gente não sabe muito, a gente sente. É importante dar ouvido para nossa intuição. Às vezes a gente sente uma direção e é caminhando que esse caminho vai sendo construído. Às vezes é tudo muito claro, né? Tem pessoas que sabem exatamente onde elas querem chegar e aquilo está super alinhado com a verdade da sua alma. Mas a gente não tem momentos que às vezes a gente olha assim, a gente está meio perdido, né? Para onde que eu vou? Eu vou persistir em quê? Então é aquele momento de parar, interiorizar, diminuir o ritmo, né? Andar um pouco mais devagar, porque é aquela coisa, né? Melhor andar devagar, né, no caminho certo, olhando para o caminho e sentindo a direção correta para você, ou do que sair num disparado e de repente você gastou uma super energia, chegou lá e falou, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Então a reflexão dessa semana é, primeiro, alinhar, né, qual é o nosso objetivo. Tentar fazer aquele triângulo, né? A minha cabeça com o meu coração e a minha ação. A partir daí eu consigo traçar uma direção. Aí vem a persistência. Vamos ter dificuldades? Vamos. Mas a gente sabe que essas dificuldades são o que vai fazer com que a gente realmente se fortaleça dentro do nosso caminho. Então essa é a reflexão dessa semana. Gratidão.